E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora vamos ver aí todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor, que enfrenta o Santos no domingo, provavelmente com uma escalação bem desejada pela torcida, com Matheus Alves, Ferreira, Lucas Ferreira e quem sabe até o Rian Francisco no lugar do André Silva, que pode ser poupado para o confronto do meio de semana contra o Libertad do Paraguai pela Libertadores. Já quero que você deixe aí a sua opinião, qual para você é o time ideal para enfrentar o Santos no Clássico Paulista também. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vídeo aqui no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo junto, no final eu volto. A gente vai falar muito desse São Paulo, vai falar muito do clássico, muita coisa pra gente comentar. Créditos, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Sim, gente, o destaque é no domingo, porque tem Sansão, né? São Paulo e Santos aí se enfrentam no domingo no estádio do Morumbi. O Tricolor chega para esse duelo com o técnico Luiz Subeldia sob forte pressão. Eu vou dizer para vocês que já faz algumas semanas que eu venho dizendo que o Subeldia está sob forte pressão. Se eu não me engano, o Zé, quando ainda estava lá no setorismo de São Paulo, falava, né, Zé, toda semana mais ou menos é isso, mas é que agora, de fato, a gente lembra, né? Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, falou no final de semana passado, até o domingo, até o Sansão, o Subeldia vai descer do ônibus com a gente. Ele meio que pôs um limite ali. Marina, ajudar, né? A frigideira tá aqui, ó. Ó o óleo borbulhando aqui, ó. Não tem jeito, cara. É futebol, ainda mais no futebol brasileiro, é resultado. E aí você tem um Dorival, que tá aí solto na praça. O Casares gosta dele, aí posta fotinho com ele depois que ele sai da seleção. Tudo isso vai criando um clima, aí a torcida num jogo grita é Dorival. Então, assim, vai ao Subeldia em todos os jogos agora. A minha esposa, que é São Paulina, já tá, pelo amor de Deus, aproveitar que o Dorival tá aí, pra gente já fazer essa troca, não vai pro Corinthians, não. Então, assim, é meio que um termômetro do torcedor. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? Engraçada, assim, né? É uma coincidência. Lembra o ano passado, né? Quando o Corinthians estava procurando o técnico, o São Paulo também estava procurando, foi antes na frente, pegou o Dorival e era um desejo do Corinthians naquele momento também trazer o Dorival. Será que agora vai acontecer o contrário? Agora é o inverso, né? Agora acho que o Corinthians vai pegar antes, eu acho. Olha, aliás, isso também é uma informação de apuração dos bastidores. O Dorival Júnior, o entendimento dele, do staff dele, é de que ele não deveria assumir nenhum clube agora, para não desgastar a imagem. Eu concordo. Acabou de sair da seleção, a imagem desgastada, já vai iniciar um trabalho, sob pressão, tudo mais. Havia esse entendimento. O Santos foi atrás, por exemplo, e nem, não é o momento, tudo bem. Tá certo, tá certo. Só que o Dorival tem um desejo antigo de treinar o Corinthians. Ele nunca treinou o Corinthians, foi sondado e procurado algumas vezes e nunca teve essa oportunidade. A última foi essa que o São Paulo foi lá e agiu primeiro. Então, o que me passaram é, o Corinthians, os dirigentes do Corinthians, eles estão assim meio que tentando convencer o Dorival. O Dorival tá naquela, não era agora, eu não queria ir para lugar nenhum. Só que ao mesmo tempo eu sempre quis ir pro Corinthians. E o Corinthians tá lá, então vamos, então muda os seus planos e venha, entendeu? O papo tá sendo mais ou menos por aí. Olha, dessa vez eu acho que o São Paulo dormiu no ponto. Eu acho que o Dorival deveria descansar a imagem agora nesse momento. Eu acho. Dá um tempo, vai passar um tempo com a família, com o pessoal, com os filhos, curtir os netos e depois voltar, porque é isso, o cara acabou de sair da seleção, um baita desgaste, super contestado, a seleção, sabe, não andou nas mãos dele, é bem verdade, não tinha o Neymar, tudo bem, mas não andou na mão dele, na Copa América não fez um bom papel. Então, assim, eu, se fosse o Dorival, daria um tempo agora. Agora entra o sonho do cara, o desejo do cara, e aí a gente não pode controlar. Se fosse o Dorival, dá uma segurada. Por isso, a missão do Corinthians nesse momento é mudar a ideia, o planejamento do staff do Dorival e usar ao seu favor o fato de que o Dorival sempre quis treinar o Corinthians. E, para fechar a parte do São Paulo aí, do Sansão, a gente sabe que o Caleri não vai estar à disposição, infelizmente, rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia semana que vem, não vai jogar Lucas, não vai jogar Oscar, não joga Luiz Gustavo. Então, assim, o Luca, né, do Sub-20, foi chamado para os treinos do São Paulo, ele também é uma opção aí. O Subeldia gosta da molecada. O André Silva e também o Rian que está esquentando o banco aí, quem sabe não ganha aí umas oportunidades, mas o André vai ser titular aí no lugar do Caleri. E, enfim. Mas vou aproveitar que o Salazar está aqui na bancada para a gente falar do outro lado. Com o elenco. E a questão é se vai trazer jogador. O problema é quem, Massa?
E o problema é o técnico, né, O mano? problema é o técnico. Muito bem. Sabe que tem horas que eu tenho vontade de fazer? É. Falar, meu, melhor mesmo, demite logo. Só que aí Entendeu? acho que é capaz de disputar, acho que é a segunda divisão, né? Cara, não, mas não é possível. Mas tá assim, né? Você entende Dei um que bom não é exemplo ontem. possível? Dei um bom exemplo. O Napoleão falou da questão do Atlético Paranaense o ano passado, né, que começou, vocês lembram? Começou a empatar jogos, tomar os gols nos finais e aí, além, não, as vitórias se transformavam em empate. Chegou Foi muito quase isso. liderou, né? Foi Exato. líder. E aí começou a perder Se tivesse vencido terreno. o Botafogo, tomou o gol de empate, ali foi saindo. Aí a insatisfação foi assim, não serve. Tem que demitir. Aí começa a trocar, não tem jogador, comando frágil e cai. Foi o que o Atlético Paranaense fez o ano passado. Bom, enfim. Mas é aquilo, ele vai subir o dia para mais um jogo pro abatedouro. Quanto que é a multa dele? É proporcional ao salário, aquela 3 salários. Beleza, 3 salários. Vamos supor que seja 1,5 milhão, tá? Vamos supor. 1,5 milhão de reais, beleza. Essa é a multa para demitir o cara. Para você demitir o cara, você precisa pagar a multa. Sim. Senão não tem outro técnico para assumir. E não aí, pode, sim, entendeu? O cálculo aí, de uma troca de comissão técnica do São Paulo pelo padrão. Isso se um técnico aceitar mais ou menos a faixa. Ok. O São Paulo teria um prejuízo de mais de 10 milhões de reais com a 10 troca milhões de da reais. comissão técnica. Né? Beleza. Agora você vai ter que pagar o Caleri até o fim. Isso. O Luiz Gustavo Entendeu? com a embolia Isso. também até o fim. Então você pega 10 milhões, que você vai ter que dispendiar, e põe mais 10 e contrata um jogador. Então. Entendeu? Então, Agora, São tem que ser um Paulo- jogador livre. A característica é difícil, cara. Eu não me conformo, juro, de como aqueles que analisam o São Paulo, que olham para o São Paulo, o torcedor está tudo bem. E que, obviamente, essas pessoas são influenciadas, né, pelos formadores de opinião. É assim que funciona. Enquanto você, que está em casa, não conseguir ter argumentos para formar a sua própria opinião, muitas vezes a gente se deixa levar, é normal, tá? Tá tudo bem, o torcedor está tudo bem. Agora, eu não me conformo com pessoas, muitos ex-jogadores, aqueles que estudaram futebol ou que são jornalistas, que não conseguem perceber a circunstância do que está acontecendo com o São Paulo. Isso é que me deixa espantado, abismado, certo? O treinador está à beira de um ataque de nervos. A reação dele com o Gabriel Sá, na entrevista coletiva, foi completamente desproporcional, fora do tom, com uma pergunta normal. Esse é um ponto, para mim, que mais me preocupa do que as maritacas. Sim, sim. É o treinador perder porque ele ainda é muito jovem. Ele ainda não é um treinador 100% formado, com experiência em tudo, entendeu? E está lidando com uma situação, com um clube muito grande, sucedendo praticamente um treinador que foi campeão, o Dorival na pista, etc. e tal, e que, aliás, se ele superar o jogo contra o Santos, ele vai completar um ano no comando de São Paulo, que ultimamente tem sido um feito, né? Eu falei ontem aqui, já é o 4º técnico mais longevo do futebol brasileiro. E essa perda do Caleri é a perda do capitão, do centroavante e mais um jogador fundamental do elenco que já era curto e reduzido, né? O André Silva deve jogar, né, como vem jogando no lugar do Caleri. Aí o Rian Francisco, que é o xodó da galera, né, foi o grande destaque da Copa São Paulo, vai começar a ter mais chances, mas é um menino ainda, até fisicamente, ele está ainda se desenvolvendo, ele tem 18 anos. Hoje já treinou o Luca, que é outro atacante do Sub-20, que deve ser relacionado para o jogo com o Santos. E assim o São Paulo vai jogar contra o Santos, né? Sem ainda o Lucas, sem ainda o Oscar, sem ainda o Pablo, com um time muito jovem e tentando... É aquilo, se o São Paulo consegue vencer o Santos... 7 jogos invicto. 7 jogos invicto e a campanha no campeonato fica razoável. Se o São Paulo não ganha do Santos, ele se complica muito, possivelmente entre na zona de rebaixamento do Brasileiro e aí vai jogar ainda na quarta-feira contra o Libertad, que é o líder da chave,
da Libertadores no Paraguai, ainda sem todos esses jogadores que eu citei. E olha a divisão, ou você fica 5 jogos sem ganhar no campeonato, ou você fica 7 invicto contando as duas competições lá. Que loucura, né? Se o Arnaldo falou do Está do invicto Dorival na Libertadores, cara. O Zubeldia não perde desde o jogo do Vitor Roque, né? Não teve nenhuma derrota. Dorival na pista Duas partidas na Libertadores e as 4 no Brasileiro sem perder. Né? Não, e na Libertadores, desde que ele chegou, o São Paulo não perde. Ele nunca perdeu na E Libertadores. pega um Santos que me parece agora, por incrível que pareça, um pouco mais leve, né? Sai o Caixinha, o César ali fez Será? um feijãozinho. Me pareceu, sim. só pela maneira que os caras se comportaram contra o Atlético. Foi. Só que quando eles entraram em campo e jogaram muito bem, ainda não tinha ocorrido a lesão do Neymar. Pois tem é, essa. eu acho que para o Santos jogar fora de casa, né? Morumbi, cheio, torcida única, é muito melhor jogar sem o Neymar hoje em dia. Primeiro pela questão física e pelos jogadores que o Santos tem como opção para o lugar do Neymar. Saiu o Neymar contra o Atlético, entrou o Rollraiser, que é um ótimo jogador, cara. Né? Então, eu acho que o Santos tem mais possibilidades de escalação, de mexida, tal, que o São Paulo. Até pelo elenco que formou, né? Ontem nós não pudemos falar muito pela questão do tempo, hoje também já estamos ficando apertados por aqui, mas eu queria ouvir vocês. Pois é, meus amigos, o São Paulo que enfrenta o Santos no domingo, clássico paulista, valendo muito. O São Paulo precisa muito de um resultado e esse resultado é importantíssimo para o Zubeldia. Caso o Zubeldia não consiga um resultado decente, ele pode rodar. Ele pode sim ser demitido. É complicado essa situação, porque a gente tem que pontuar que o São Paulo está sendo dilacerado. Mais recentemente agora perdemos o Caleri por um bom tempo. Dito isso, o São Paulo pretende ir na próxima semana na Europa contratar um substituto para o Caleri, alguém que chega para resolver e realmente o São Paulo está precisando de um homem-gol. O Caleri não vinha bem, apesar do Caleri ajudar o time de outras maneiras, ele não vinha bem no quesito gols, né? Fazer gols. O André Silva até vem guardando seus golzinhos, mas eu acho que o André ele é um bom reserva. Não sei se ele consegue ser titular desse time do São Paulo. Temos o Rian Francisco, que o Zubeldia não põe muita fé nele. Eu sinceramente não sei porquê. E são características diferentes. O Rian Francisco ele não é um 9, sabe, um centroavantão. Para mim, ele lembra até muito as características do Gabriel Jesus, né? Ser um 9 mais móvel, um falso 9, um cara que depende muito do time para jogar. Ele, obviamente, por ser mais técnico, contribui com o sistema de criação do São Paulo, mas também depende muito que os meias, os pontas, os volantes o municiem para ele conseguir fazer gols. O Caleri, por outro lado, é um cara que não depende tanto do time, né? Do jeito que a bola vem, ele consegue brigar e ganhar a bola para dar sequência para as jogadas. André Silva e Rian Francisco dependem muito mais do time do São Paulo. O São Paulo, o Júlio Casares deve ir na Europa buscar um substituto. Não esperem um nome de peso que chegue, mas provavelmente um bom 9 para resolver essa questão, para ser o titular. O São Paulo vai em busca de titular e não descartem até a Superbet ajudar no pagamento, porque lembre-se, o São Paulo tem travas, tem amarras financeiras até o meio do ano por conta do FIDIC. A escalação ideal, pelo visto, graças ao bom Deus, o Luciano deve continuar no banco de reserva, porque não vem jogando nada. Ferreirinha pela esquerda, Lucas Ferreira pela direita, Matheus Alves tendo mais uma oportunidade de começar como titular por dentro, e a grande dúvida fica no comando de ataque, André Silva ou Rian Francisco. O Rian Francisco pode ter chance de começar como titular, porque no meio do ano tem Libertadores fora de casa. O Zubeldia não está colocando o Rian Francisco nem nos jogos dentro de casa. Imagina num jogo de Libertadores fora do Morumbi. Então, é muito provável que o André Silva seja poupado, ou pelo menos jogue só o primeiro tempo, porque no meio de semana tem jogo importantíssimo contra o Libertad, se eu não me engano, até na quarta-feira, valendo a liderança do grupo. E assim,
cá entre nós, tem muita gente que, principalmente o Arnaldo, diz que o São Paulo tem um elenco ruim. Em tese, sim, o São Paulo tem um elenco recheado de jogadores da base, essa é a verdade. Mas, assim, com todo o respeito, se a gente for analisar, não é como se Matheus Alves, Lucas Ferreira e Rian Francisco sejam de um nível tão abaixo de Wellington Rato, de Michel Araújo, sabe, os jogadores que saíram, não é que saíram o suprassumo do futebol. O Gabriel Neves saiu, o Lisieiro saiu, o Michel Araújo saiu, o Nestor saiu. Desses jogadores que saíram, o que era mais utilizado era o Michel Araújo. Até o Nestor vinha jogando menos que o Michel Araújo. O Rato também entrava de vez em quando, mas o Rato ele acabou sendo um jogador que ficou responsável só pelas bolas paradas. Então, assim, realmente hoje nós temos um elenco um pouco mais curto, mas não é que os moleques também são de um nível tão mais abaixo que Michel Araújo, que Nestor, que o todo-poderoso Wellington Rato. Então, a gente tem que pontuar isso também. São jogadores que podem, sim, render para o time do São Paulo. E chegou a hora, cara. Dificilmente, nos últimos anos, o São Paulo lançou os jogadores da maneira correta pouquíssimas vezes, e aqui o único jogador que talvez tenha sido lançado da maneira correta tenha sido o Beraldo, e por isso foi vendido pelo valor que foi. De resto, todos os jogadores que subiram da base do São Paulo subiram na pior, quando o São Paulo precisava. A gente tem aí David Neres, Luiz Araújo, o próprio Diego Costa, o Nestor e o Igor Gomes lá atrás também subiram quando o São Paulo precisava, né? Não é que eles foram lançados de forma correta, entrando. Não, os caras subiram, se eu não me engano, já na reta final daquele Paulista. O próprio Antony também subiu porque o São Paulo não tinha dinheiro para contratar ninguém. Subiu o Antony, por isso que ele foi muito criticado, porque ainda não estava pronto e tal. A gente sabe como funciona. Desses últimos jogadores, talvez o Beraldo tenha sido o único jogador que tenha passado por todos os processos corretos, sendo lançado bem aos poucos. E é por isso que ele se tornou o que se tornou. Então, esses moleques têm que dar conta do recado. O São Paulo está tratando desses moleques desde quando eles chegaram do São Paulo com 11, 12 anos de idade. Agora chegou a hora deles darem retorno para o time do São Paulo. O Lucas Ferreira me surpreende, sinceramente. Eu, quando vi ele nos primeiros jogos pelo São Paulo, eu achei que ele ia sentir muito. Até pra vocês pegarem, tem vários vídeos meus eu tecendo algumas críticas a ele, porque eu achava que ele era, de todos que subiram, o pior, mas ele tá me surpreendendo. Tá jogando muita bola, parece que ele conseguiu nesse meio tempo amadurecer, ganhar confiança, tá jogando muito bem. O Matheus Alves ainda precisa de continuidade, ele é um jogador que joga num lugar muito perigoso por ser meia, um erro dele ali é muito fatal, né? Então ele precisa ainda adquirir aquele feeling, a confiança necessária para um meia atuar. Ele, graças a Deus, é um meia mais clássico e isso é muito bom, porque na ausência do Oscar a gente pode ter um menino que rende, né? Ele não é como o Nestor, um meia esquerda, ele é um meia mais clássico. Também é um meia que não tem só a visão de jogo, mas tem a qualidade técnica para dar um drible, para dar uma arrancada. É um meia raro. Se esse moleque vingar, se esse Matheus Alves vingar, vocês podem ter certeza que ele vai trazer bons frutos financeiramente e desportivamente também para o São Paulo, que ele é um menino muito... A posição dele é uma posição muito rara no futebol, sabe? Um meia que tenha dinâmica, um meia que tenha passe, um meia que tenha drible. É muito difícil a gente ter um meia com todas essas qualidades. Ele parece ter. Precisa de confiança, precisa de continuidade. E vai ter, porque agora com as lesões dos jogadores, do Oscar e do Lucas, que devem voltar talvez só na próxima semana, oportunidade ele vai ter. Então, Lucas Ferreira de um lado, Ferreirinha, o nosso melhor jogador atualmente, pelo outro, Matheus Alves por dentro, quem sabe Rian Francisco, um quarteto da base aí para resolver. O Ferreirinha não é da base, mas é São Paulino. Um quarteto caseiro aí para, quem sabe, ganhar o jogo do Santos, que venceu o Neymar. Acho que o São Paulo pode sim conseguir um bom resultado e quem sabe dar um bico
não vou chamar de crise, mas nesse momento conturbado. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!